Olá, hoje nosso tema aqui é sobre essa liderança no meio da apostasia, liderança cristã lidando com a apostasia, os cristãos lidando com a apostasia. Como devemos nos posicionar? É importante que a gente lembre que os dias são dias maus. O apóstolo Paulo fez uma carta, a carta para Timóteo, a primeira carta para Timóteo, e Timóteo era esse líder, né, esse novo líder que estava se esforçando para pastorear uma igreja, era desafiadora, a igreja em Éfeso, e ele passou para Timóteo algumas tarefas. E como um líder novo, ele precisava dessas metas bem claras, também para que ele pudesse ter êxito. Os dias hoje são dias desafiadores para exercer liderança, porque, por exemplo, na área política, na área religiosa, nós estamos vendo aí a corrupção, a verba de gabinete muitas vezes sendo desviada. Nós temos visto deputados federais, estaduais, não conseguindo manter o seu compromisso com a base eleitoral ali que o elegeu, né? E assessores laranjas nos gabinetes, coisas assim, a pressão da corrupção imensa, imensa. E como um abismo chamando todo mundo para dentro dele, né? Também em outras áreas, não só os deputados, outro poder, o executivo, o judiciário, com práticas de nepotismo, né? A perversão dessas verbas, a distorção, o desvio, salários extras. Isso produz na sociedade uma revolta, né? Assim, a revolta com a injustiça, com o roubo, e as leis de integridade não estão funcionando. Então, quando você vê a liderança política, e às vezes a mesma coisa também acontecendo na vida da igreja, as lideranças religiosas encontrando as mesmas pressões de corrupção, de falha moral, de queda, de desvio, então cresce no meio da sociedade essa confusão, esse conflito, o sentido de que o caos está avançando, está se estabelecendo em algumas áreas, e a decepção, a frustração, essas reações emocionais e mentais negativas vão crescendo. Todo o tempo, em todas as eras que nós já vivemos, coisas como essas aconteceram. E é por isso que nós temos a Escritura, porque a Escritura foi feita num tempo específico, mas ela tem conselhos para todos os tempos. E é exatamente essa riqueza que nós devemos usar agora, buscar essa sabedoria da parte de Deus para viver em dias maus, para viver onde algumas coisas da corrupção estão aumentando, né, tanto na área política quanto na área religiosa, nos relacionamentos. A família, então, muita violência, quebra de alianças. E aí Paulo deu esses conselhos aqui e essas tarefas também para Timóteo. A primeira delas, né, está a primeira carta de Paulo a Timóteo, do verso 1, do capítulo 1, aliás, verso 18 a 20. 18 a 20. E o que ele disse aqui? Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre eles se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Olha o que aconteceu aqui.
O apóstolo Paulo está dando essa tarefa para Timóteo, e essa liderança nova tem esse rumo e tem essa agenda: combater o bom combate, fazer a guerra certa, fazer o combate certo. Ele chama de combater o bom combate. Quando ele anuncia isso, ele está dizendo que existem vários combates que não são corretos ou bons, ou os quais devem ser elegidos por quem batalha. Escolha as suas guerras. Não entre em guerras erradas. E a guerra certa é o bom combate da fé. A fé está sendo caçada para ser destruída, diluída. O amor está sendo caçado para ser destruído, diluído. Então nós precisamos manter a fé e o amor leal a Deus. Os líderes estão pressionados para abandonar a fé, para abandonar o amor a Deus. Mas o Espírito de Deus está nos apontando: vamos fazer essa batalha aí, vamos fazer essa luta aí. Porque quem deixa de fazer a luta certa naufraga na fé. Ele cita duas lideranças aqui que Paulo teve que entregar a Satanás para serem castigados, porque eles entraram num nível de desobediência, rebeldia e blasfêmia. Então, os dias maus, nós temos que eleger a batalha certa. E a batalha é a batalha da fé, a batalha do amor. Preservar a nossa fé, perseverar na nossa fé, alimentar a nossa fé, proclamar a nossa fé, alimentar no sentido de fortalecer a nossa fé, porque os ventos de incredulidade estão crescendo, os ventos de relativismo estão muito fortes. A sociedade está abraçando o relativismo. A sociedade e o mundo sem Deus estão abraçando o relativismo. E isso faz uma pressão, porque você vai no trabalho, tem gente abraçando o relativismo. Então eles estão deixando a família, deixando os filhos, e alguns estão abraçando a violência. Há poucos dias, uma jovem matou 2 anciãos dentro de uma casa e ela foi fazer a limpeza. Virou notícia nacional. Assim, como alguém que não demonstrava nenhuma dificuldade maior na sua mente toma essa decisão de matar 2 anciãos? Nós não sabemos os detalhes, eu também não tenho as informações todas a respeito disso, mas todos estamos chocados porque há uma escolha pelo absurdo. Então o homem contemporâneo está tão pressionado que ele está fazendo a escolha pelo absurdo. Eles estão diante de situações geradas exatamente por essas escolhas que o humanismo trouxe, que o ateísmo trouxe, que o socialismo trouxe, que o materialismo trouxe, que as ideologias trazem, que os pensamentos sem Deus trazem, que chegam a absurdos como esse. E aqui Paulo está dizendo para Timóteo: combata o bom combate da fé. Combata o bom combate. Anda segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto, firmado nelas. O bom combate. Firmar naquilo que Deus disse para você fazer, na verdade de Deus sobre a nossa fé, na verdade de Deus sobre toda a verdade. Firmar-se na verdade e não firmar-se na mentira, no relativismo. Não deixar o relativismo dominar, não deixar a decepção dominar, não deixar a frustração dominar, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, dentro de você, a boa consciência, dentro de você, deixe o seu interior ser moldado pela verdade. Não abrace a mentira, não abrace as paixões, o vício, porque eles vão destruir a tua consciência.
eles vão levar a tua consciência a uma condição má, e isso vai resultar em você naufragar na fé, esse esfriamento. Então ele diz, faça essa luta da fé, porque você tem palavra para ser homem de Deus até o fim da sua vida, se você se agarrar com o que a palavra diz sobre você. Então, você que está me ouvindo, o que está te sustentando hoje? Você está com a sua vida firmada na verdade de Deus, naquilo que Deus disse a seu respeito, ou você está abalado como a Venezuela, que tremeu 2 vezes? A terra tremeu na Venezuela, gente, absurdo, absurdo o que aconteceu lá, não é? E aconteceu não só lá, mas aconteceu no Japão, aconteceu na China, na Tailândia, em vários lugares a terra está tremendo. Aqui no Brasil, uma sequência de vários tremores menores, e esses tremores vão continuar, mas onde estamos firmados? Na palavra de Deus, na verdade da palavra de Deus. Lute em cima da verdade, da fé. Lute baseado na verdade. Lute a boa luta da fé evangélica, da fé cristã. E mantenha a boa consciência, porque alguns que não fizeram isso naufragaram na fé. Eu oro por pessoas que estão em um lugar, em um momento de tentação, se sentindo fracos ou enfraquecidos. Eu oro por socorro sobre sua vida. Quero encorajá-lo a buscar ajuda. Se está enfraquecido, busque ajuda. Busque um bom conselheiro. Faça conexões corretas. Eu oro que Deus traga as conexões que vão ajudar você a firmar suas raízes em Deus. E Deus traga livramento sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu preciso do socorro de Deus. E eu vivo tomando essa posição, reconhecendo que sou um caquinho de barro e que a essência, a verdade de Deus, a verdade da fé é que é eterna. Mas eu necessito me humilhar todos os dias, reconhecer, aplicar o sangue sobre os meus pecados. Então faça a mesma coisa, pratique os exercícios de humilhação, de esvaziamento diante de Deus, e reconheça as suas limitações, trate essas limitações, peça ajuda, busque socorro, ore por outras pessoas, peça para outras pessoas orarem por você, tenha intercessores, amigos, conselheiros que possam falar na sua vida. Como isso é importante, foi a primeira tarefa que Paulo passou para nosso querido Timóteo. A segunda é o verso 14, mantenha-se a si mesmo digno diante da casa de Deus. Mantenha-se a si mesmo digno diante da casa de Deus. Então, não abandone essa posição de dignidade diante da casa de Deus, do povo de Deus. Mais especificamente, o verso 14 diz, 3:14, perdão, capítulo 3, verso 14. Escrevo essas coisas esperando vir-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é esse mistério da piedade. Então, se mantenha como aquele que é digno diante da casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Não deixe a mentira ser a base da sua vida, o engano, a falsidade, mas mantenha-se na verdade. Trate as mentiras que você está crendo, se arrependa delas, jogue fora o estilo de vida mentiroso, clame a Deus, clame, suplique, se humilha, porque é necessário que você se mantenha digno, não é? Então, para vencer os dias maus, para vencer esse tempo, quero repartir esses 2 conselhos que Paulo deu aqui para Timóteo. E agradeço a Deus por esse tempo tão precioso e peço que a oração leve você a esse lugar de restauração, reconciliação e fortalecimento para a glória de Deus.
Aqui, Hudson Medeiros, agradecido por você que está inscrito aqui no canal, está recebendo as mensagens e desafiando você a me ajudar, conseguindo outras pessoas para também seguirem o canal aqui. Comente também, você que tem comentado, muito obrigado, porque isso nos ajuda também aqui com a plataforma, e compartilhe com outras pessoas essa mensagem, aquilo que edificou sua vida. Um grande abraço e nos vemos logo logo.